Você já ligou para uma empresa para resolver um problema simples e ficou meses sem resposta? Já abriu o protocolo, depois outro, depois mais um e simplesmente nada aconteceu? Sabe aquela sensação de que a empresa sabe do problema, sabe que você está esperando e simplesmente não liga? Pois existe um nome jurídico para isso. E existe um tribunal que acabou de dizer com todas as letras que esse comportamento gera dano moral. Fica aqui comigo porque o que aconteceu nesse caso pode mudar a forma como você se relaciona com qualquer empresa de serviços no Brasil. A história começa com uma vitória judicial. O consumidor conseguiu na justiça uma decisão que excluía a incidência de ICMS sobre a energia elétrica não consumida. Uma discussão tributária relevante que garante a ele créditos na conta de luz. Até aqui, tudo bem. O problema começou logo depois. Em julho de 2024, a Companhia de Energia Elétrica parou de emitir as faturas mensais para esse consumidor, sem qualquer explicação, sem comunicado, simplesmente silêncio. E o consumidor foi ficando preocupado, porque ele sabia o que estava por vir. Meses de contas acumuladas chegando de uma vez, com um valor que provavelmente assustaria qualquer pessoa. Então ele tentou resolver, e tentou de novo, e de novo. Ao todo, ele abriu mais de 30 protocolos de atendimento junto à companhia, mas não foi atendido. 30 protocolos. Cada um deles representando uma tentativa, uma ligação, um tempo de espera, uma esperança renovada e uma decepção. Tudo isso multiplicado por 30. Sem saída administrativa, ele foi até o judiciário. Pediu a tutela de urgência para que a empresa fosse obrigada a emitir as faturas com um detalhamento do consumo e eventuais créditos. E pediu também uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15 mil. O caso chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em primeiro grau, o consumidor ganhou, mas o juiz reduziu a indenização para R$ 10 mil. A empresa apelou, alegando que o valor seria exorbitante. O tribunal não cedeu. Para o relator, o desembargador Ricardo Braga Monte Serra, a situação extrapola um mero aborrecimento e é passível de indenização por danos morais, considerando, sobretudo, a demora injustificada para a resolução do problema. O dano moral, no caso, também foi reconhecido como presumido. Os R$ 10 mil foram mantidos. E o raciocínio foi claro. A quantificação da indenização deve observar o caráter educativo destinado a evitar a repetição da conduta danosa, o objetivo compensatório à vítima e a situação econômica das partes. Mas é importante ser honesto aqui. A empresa tinha argumentos a apresentar, e eles não são necessariamente sem fundamento. O principal deles, a questão das faturas, estava ligada a uma discussão tributária complexa, a exclusão do ICMS sobre a energia não consumida. Isso envolve recálculos, compensações e procedimentos que não são triviais operacionalmente. Em outras palavras, a demora, segundo a empresa, não seria descaso, mas sim uma dificuldade técnica real. Além disso, do ponto de vista empresarial, o argumento de que 30 protocolos sem resposta gera automaticamente dano moral indenizável pode ser contestado. Alegar que o dano é presumido sem exigir provas do abalo psíquico é uma posição que alguns juristas consideram uma expansão excessiva da responsabilidade civil, que pode onerar desproporcionalmente as empresas. É o mesmo debate que vimos em casos recentes, onde termina o mero aborrecimento e onde começa o dano moral real. Olha, você provavelmente já passou por uma situação parecida. Empresas que não respondem, protocolos que somem, problemas que não se resolvem. Se esse vídeo está te fazendo entender melhor os seus direitos, faz sentido você deixar o like aqui. É a forma mais simples de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam saber disso. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está logo ali. Agora, a parte mais importante, a explicação jurídica que vai fazer tudo se encaixar. Esse caso parece simples à primeira vista. A empresa não atendeu, o consumidor foi prejudicado, o tribunal mandou pagar. Mas juridicamente, ele toca em 3 conceitos que estão no centro do direito do consumidor hoje no Brasil. No direito brasileiro, a regra geral é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para justificar o arbitramento judicial da indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos in re ipsa, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova. Esse instituto existe porque há situações em que o próprio fato já carrega em si a evidência do dano.
Você não precisa provar que ficou abalado porque o seu nome foi negativado indevidamente. É óbvio que ficou. Você não precisa provar que sofreu porque seu filho foi vítima de violência. Isso é evidente. Mas aqui começa a tensão. O STJ tem consolidado o entendimento de que as infrações à lei de tempo de fila, por si só, não gera dano moral presumido. Para que surja o dever de indenizar, é necessária a comprovação de que a espera causou um abalo significativo aos direitos de personalidade. Então, por que nesse caso o tribunal reconheceu o dano como presumido, já que a situação era bem parecida? Bem, porque não se trata de uma espera de minutos ou horas. Trata-se de meses de omissão sistemática com mais de 30 tentativas documentadas de contato. Há uma diferença qualitativa entre o desconforto pontual e o abandono reiterado. Esse é o conceito jurídico mais poderoso e mais novo nesse tipo de caso e merece atenção especial. A teoria do desvio produtivo do consumidor identificou e valorizou o tempo do consumidor como um bem jurídico. Quando o consumidor é forçado a desperdiçar seu tempo vital tentando resolver problemas criados pelo fornecedor, como por exemplo fazendo ligações, protocolos e espera, isso constitui um dano extrapatrimonial ressarcível. Essa tese defende que o tempo vital do consumidor desperdiçado para tentar resolver problemas criados pelo fornecedor, como em filas de atendimento, ligações intermináveis e a necessidade de ajuizar a ação, constitui um dano indenizável autônomo ou agravante do próprio dano moral. Pense bem nessa ideia. Cada vez que esse consumidor ligou, esperou na fila, abriu um protocolo e não recebeu resposta, ele estava sendo privado do bem mais escasso de qualquer pessoa, o tempo. E o que o direito está dizendo é que esse tempo tem valor. Que desviar o consumidor de suas atividades produtivas para resolver um problema que a empresa deveria resolver é, por si só, um dano. E há um terceiro elemento nessa decisão que é fundamental entender. A indenização fixada em R$ 10.000 leva em conta não apenas a compensação à vítima, mas o caráter educativo destinado a evitar a repetição da conduta danosa. Isso não é um acidente, é uma escolha deliberada do direito do consumidor brasileiro. A indenização por dano moral não é só reparatória, ela também é punitiva e pedagógica. A empresa precisa sentir que ignorar o consumidor tem um custo real. Que 30 protocolos sem resposta não é uma estratégia de negócio tolerável, é uma conduta que vai custar caro. Esse é o mecanismo pelo qual o judiciário tenta corrigir incentivos perversos. Quando é mais barato ignorar do que atender, as empresas ignoram. Quando ignorar custa R$ 10.000 por processo, o cálculo muda. 30 protocolos sem resposta para uma empresa de energia sobre um problema que ela mesma criou. O tribunal poderia ter dito: aborrecimento não é dano moral. E em muitos casos, teria razão. Mas quando a omissão é sistemática, documentada e reiterada, ela deixa de ser um descuido e passa a ser uma escolha. E escolhas têm consequências jurídicas. O que esse caso ensina, na prática, é simples: documente tudo. Guarde os protocolos, anote as datas, prints da conversa. Porque quando você chegar à justiça, a diferença entre receber uma indenização e sair de mãos vazias muitas vezes está na prova que você tem ou não tem. Mas me conta, você já passou por uma situação assim? Escreva aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.